Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula passada, nós iniciamos o assunto sobre pré-tecelagem. Nós iniciamos falando sobre o processo de urdimento, e que são as urdideiras seccional e contínuas que realizam o processo de urdimento. Hoje, pessoal, nós vamos falar então sobre o processo de engomagem. Após os fios serem urdidos, os fios de urdume, eles são submetidos a um processo chamado engomagem. É importante saber que durante o processo de tecimento, ou seja, no processo de transformação dos fios têxteis em tecidos planos, estes fios, principalmente os fios de urdume, eles passam aí por algumas situações, né? No processo de tecimento, os fios de urdume, eles são expostos a algumas tensões, flexões e também sofrem atritos com alguns componentes, algumas peças aí que compõem os teares, desculpa, os teares de tecido plano, né? Os teares planos. Estes esforços, eles propiciam o levantamento, né? Então, os esforços que esses fios fazem, né, no momento do tecimento, eles propiciam o levantamento das fibras que se encontram na superfície ou na periferia desses fios, né? Então, esse desgaste, né, ele provoca uma degradação da qualidade do tecido formado. E por conta aí de algumas rupturas do próprio fio, existe uma redução no rendimento da produção dos tecidos. O que não é muito legal, né, pessoal? Pois nós sabemos que paradas de máquinas, além de reduzirem a produção e baixar a qualidade do nosso tecido, ainda dão prejuízo, né? Então, para amenizar esses problemas, então os fios de urdume, eles são aí submetidos a um processo de engomagem. E o processo de engomagem, ele tem como objetivo promover um tipo de revestimento, tá? Então, o fio de urdume, ele receberá uma camada de um certo tipo de goma que se aglutinará a estas fibras ou aos filamentos que estiverem submetidos a esse processo ou ao processo de engomagem, tá? Pessoal, essa goma, né, essa goma no processo de engomagem, né, ele vai proteger os fios que estiverem em contato com as partes do tear, né, melhorando assim as condições do tecimento dos fios no processo de produção dos nossos tecidos planos. É importante, pessoal, destacar dois parâmetros aqui. Um deles é a resistência à tração, né? Ou seja, o fio ele precisa ter resistência quando ele é submetido a uma força ou a uma tensão. E o segundo parâmetro aqui é com relação à resistência à abrasão, ou seja, o fio ele precisa ter uma resistência, né, na sua superfície. Ele precisa resistir a alguns desgastes, né? Então, uma situação, se o fio ele está passando por algumas partes do tear, ele precisa ser resistente a esses desgastes, ok? Então, pessoal, assim, a aplicação da engomagem no fio, ele tem aí como finalidade de aderir às fibras para evitar o deslizamento entre elas, né? Então, vai unir essas fibras, né? Aumentando, assim, a sua resistência e promovendo um encapsulamento dos fios com uma película elástica. Essa película elástica, né, para
o porquê dessa película elástica? Para que os fios, eles também não percam a sua própria elasticidade. Nós sabemos que os fios possuem uma certa elasticidade. E para que o fio não perca essa elasticidade, então esse encapsulamento, né, vai ter uma película aí elástica, tá? E vocês podem perceber, pessoal, nessas duas imagens, né, a seguir, né, vocês podem observar o seguinte, que um fio sem goma, né, e um fio com goma, né, um fio engomado, né. O que vocês percebem aí, né? Vocês percebam que o fio sem goma, ele tem uma superfície com fibras soltas, fibrilas aí soltas, né? E o fio engomado, ele está mais liso, né? Ele está mais uniforme e as suas fibras, elas estão coladas aos seus fios, ok? Agora, pessoal, nós vamos falar exatamente de quem promove a engomagem, né? Que é a própria engomadeira. É essa máquina, né, que realiza o processo de engomagem dos nossos fios de urdume. Dentro da pré-tecelagem, a engomadeira, ela é considerada o equipamento mais importante, pois o seu uso influencia diretamente no desempenho do processo de tecimento. Ou seja, nós precisamos aí de uma boa engomagem, porque a gente precisa de um bom rendimento e, consequentemente, a gente precisa de um bom desempenho no processo de fabricação dos nossos tecidos planos, né? Então, a gente precisa de um bom desempenho no nosso processo de tecimento. Pessoal, a engomadeira, ela reúne os fios dos rolos primários, feitos lá na urdideira, né? E também o rolo da urdideira seccional. E realiza a aplicação de produtos de engomagem nos nossos fios de urdume. A aplicação dessa solução de produtos é feita através de um banho a quente, né? Então, vai haver um banho a quente nos fios de urdume. Ali na imagem, pessoal, vocês conseguem ver o rolo do fio de urdume e os fios passando pela caixa de engomagem, tá? Ou caixa de goma, né? No caso. É ali, pessoal, na caixa de goma que ocorre o banho dos fios com a solução de produtos de engomagem. E ali na imagem, vocês também podem ver que após o fio passar por esse banho na caixa de goma, né, os fios, eles passam por rolos espremedores, rolos chamados espremedores. E estes rolos espremedores, eles têm a função de espremer, retirando o excesso da goma do fio, né, para ficar um fio com goma uniforme, nem que uns tenham mais goma e outros menos, né? Tanto que nesses rolos espremedores existe uma certa tensão entre rolos, e essa tensão entre rolos precisa ser uniforme durante o seu processo, né? Então, para retirar, né, o excesso de goma do fio. Pessoal, após o fio ser impregnado com a goma, o fio é submetido, então, a um calor, para que o fio volte a ter a sua umidade natural, para que ele esteja aí seco, né? Esse processo, ele é realizado pela zona de secagem, como vocês também podem observar ali na imagem. E após o fio passar por essa zona de secagem, esse fio, ele é enrolado e será transportado para a tecelagem. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a engomadeira, ela é uma máquina de dimensões bem grandes aí, né? E para finalizar, pessoal, o conteúdo de hoje, tá? Nós vamos ver aqui quais são os fios, então, que são engomados aí, né?
vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele diz o seguinte: na prática, a aplicação ou não da engomagem segue conforme um esquema, né? Então, com relação a fios de fibras, né? Fibras singelo, né? Então, ele é obrigatoriamente engomado. Fios de fibras, né? Fios singelos, né? De fibras de algodão, fibras aí de juta, enfim, né? De linho, né? Fios de fibras, se ele for um fio singelo, então obrigatoriamente esse fio terá que passar pela engomagem, né? Um fio retorcido, ele não é engomado, porém, se houver uma torção muito baixa desse fio retorcido, então ele é engomado, tá? Fios de filamentos, né? Por exemplo, fios de poliamida, fios de poliéster, né? Se for OT ou de baixa torção, ele vai ser obrigado a passar pela engomagem, tá? Então, uma baixa torção, mesmo que tenha aí seja um filamento, né? Uma fibra sintética, se a torção dela for baixa, né? Obrigatoriamente ele vai ser engomado. Se esse fio tiver uma alta torção, ele não precisa ser engomado. E daí aqui ele descreve, então, algumas características adquiridas mediante o processo de engomagem dos fios, né? O que auxilia aí a engomagem nos fios, né? O que ocorre? Ocorre o fortalecimento dos fios, fazendo as fibras aderirem umas às outras, ou seja, após os fios de urdume passarem pelo processo de engomagem, as suas fibras, elas vão estar coladas umas às outras, né? A sua superfície terá aí uma maior lisura, né? No exterior do seu fio, para que as fibras aí salientes, né, sejam coladas no próprio fio e não se emaranhem, né, não fiquem aí emaranhado com outras fibras salientes, ok? Vai ocorrer também uma lubrificação dos fios, para haver, então, um menor atrito quando roçam uns aos outros, ou entre cada fios, ou ainda nas partes de um tear, por onde os fios passam, né? Existe aí a redução do atrito, né? A redução do atrito reduz, por sua vez, aí, então, as forças que atuam sobre os fios durante a telessagem, ó, a tecelagem, ok? Em suma, o objetivo primário da engomagem é produzir um ordume que sofra o mínimo de prejuízos na tecelagem. Em alguns casos, a engomagem também ela é utilizada para modificar o caráter do fio, né? A modo a produzir aí algum efeito de peso no tecido, na sua rigidez e etc, tá, pessoal? Pessoal, então aqui a gente finaliza o conteúdo sobre a engomagem e na próxima aula nós vamos conversar sobre o processo de tecelagem propriamente dito, ok? Até mais, pessoal!